O trabalho dignifica o homem, quanto mais, melhor. O trabalho é fonte de todas as riquezas. Esses são apenas alguns dos vários ditados populares que reiteram essa antiga visão que nós temos a respeito do trabalho e da produtividade. Mas começamos a perceber que esse olhar antigo não nos basta mais. Não queremos mais falar sobre como produzir mais, e sim como utilizar melhor o nosso tempo. Quem já acompanha o canal deve ter percebido que nos últimos tempos, nos últimos meses, eu tenho falado bastante sobre o tema da produtividade. E por quê? Por que isso acontece? Como que eu escolho, os assuntos que eu venho tratar aqui no canal com vocês? Eu escolho esses temas não porque, olha, eu sou um super especialista nesse tema, então eu vou falar sobre isso. Não, eu escolho baseado principalmente nos momentos que eu estou vivendo na minha vida. Então, se eu estou passando por uma fase em que a organização está muito mais evidente, está muito mais necessária, a organização da casa está mais necessária, eu trago conteúdos que estão aparecendo na minha rotina, no meu cotidiano, que são relativos à organização da casa. E então o que aconteceu? A partir de certo momento, do começo do ano para cá, eu comecei a ter no meu dia a dia, na minha rotina, mais necessidades vinculadas com essa questão da produtividade. A minha rotina estava exigindo de mim cada vez mais que eu fosse produtivo, que eu tivesse essa questão de produtividade presente ali na minha rotina, senão eu não ia dar conta das coisas. Portanto, não é porque eu sei muito sobre produtividade, não sou nenhum tipo de ultra especialista no assunto, mas eu sou alguém que tem vivido isso, que tem entrado em contato com essas questões porque precisa, eu tenho essa necessidade de conversar com esse assunto da produtividade e trazer elementos da produtividade para o meu dia a dia, para a minha rotina, para que eu consiga dar conta das coisas que eu preciso fazer. E dentro desse assunto, dentro desse universo da produtividade, não demora muito para a gente perceber o seguinte aspecto. A produtividade é uma coisa que, conforme a gente vai aumentando ela pouco a pouco na nossa rotina, é algo positivo, é algo legal da gente trazer, principalmente porque, a gente tem muitas coisas para fazer, então a gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta de ser produtivo. Mas isso é algo que não dá para se extrapolar até o infinito. Existe um certo limite, digamos assim, existe um certo limitante superior ali que fala, a partir daqui não é tão interessante se a gente for tão produtivo assim, se a gente exagerar muito. E a gente entra numa discussão que é a seguinte: existe a antiga noção de produtividade, que é essa noção de quanto mais, melhor. Quanto mais você trabalhar, mais digno você vai ser, mais você vai ganhar, mais sucesso você vai obter na sua carreira, na sua jornada. Então, produtividade é uma coisa excepcional. Quanto mais você buscar, melhor para você. Mas a gente percebe que na prática, quando a gente começa a praticar, a gente começa a ver, vou trabalhando, estou sendo muito produtivo. A gente percebe que começa a faltar alguma coisa. Algo não funciona direito. A gente começa a perceber que ou é a qualidade do nosso trabalho que não está ficando muito boa, ou então é uma questão mais de biológica, nós não estamos dando conta, nós estamos ficando muito cansados, estamos nos desgastando demais, ou mesmo algo psicológico, a gente está ficando muito obcecado por ser produtivo, a gente está muito obcecado por produzir cada vez mais e mais e mais, não estamos nunca satisfeitos, porque sempre dá para ser um pouquinho mais produtivo, sempre tem um degrau acima do que onde a gente está, sempre a gente pode avançar um pouquinho mais. Então a gente percebe que começa a existir uma questão, a partir dessa perspectiva mais tradicional, mais antiga de produtividade, quanto mais, melhor, a gente começa a perceber que, na verdade, tem algo não muito interessante, que é da onde sai o que muitas vezes se chama de produtividade tóxica, que é essa pressão de, olha, seja produtivo, produza o máximo que você conseguir. Existe um ponto que não faz sentido sermos tão produtivos e na verdade é contraprodutivo, não deixa de ser saudável, deixa de ser algo vantajoso. Aí a produtividade começa a ser tóxica nesse sentido de que ela começa a afetar a nossa saúde até mesmo. Nós ficamos mais cansados, nós trabalhamos com menos eficiência, com menos qualidade, nós ficamos com mais pressão psicológica e a gente fica neurótico, obcecado e
entra num loop onde a produtividade já deixa de ser interessante, onde essa busca exagerada pela produtividade deixa de ser interessante. Então, dentro dessa busca por produtividade, a gente precisa ter um momento de pensar: por que eu quero ser produtivo? O que eu realmente estou buscando com essa produtividade? E qual que é o nível de produtividade que melhor vai me atender? E qual que é, a partir de qual ponto que isso se torna algo muito obsessivo e não tão interessante assim? Então, frente a essa antiga visão de que produtividade, quanto mais melhor, quanto mais você trabalhar, mais digno você vai ser, mais sucesso você vai ter, essa é uma visão muito simplista e que nos leva à produtividade tóxica. Uma nova forma de entender a produtividade que seja mais saudável é encarar a produtividade e tentar enxergar qual que é o verdadeiro valor de ser produtivo, qual que é a verdadeira vantagem da gente estar discutindo produtividade. E eu acredito que é a nova visão que a gente precisa buscar para a produtividade, o novo princípio a partir do qual ela deve partir, é a de utilizar bem o nosso tempo. Não é sobre aproveitar ao máximo o nosso tempo. Não é sobre extrair o máximo de trabalho que nós conseguimos fazer com as 24 horas que temos por dia. Mas sim, qual a melhor forma de utilizarmos esse tempo? No sentido de que você tem lá uma quantidade de coisas para fazer, uma quantidade de tarefas para cumprir. E você tem um certo prazo. Será que você tem utilizado o seu tempo de forma otimizada e de forma interessante para que você consiga concluir essas tarefas que você tem para fazer, que você deseja fazer? Ou será que você talvez esteja desperdiçando um tempo, ou então você não está conseguindo utilizar bem o seu tempo por falta de foco, por falta de atenção? Será que você está fazendo um bom uso, um qualitativo desse tempo? Ou será que você está desperdiçando o tempo, se você está se distraindo demais e não está cumprindo, não está realizando o que você gostaria de estar fazendo, o que você precisaria de estar fazendo? Então, essa visão parece com a original, mas ela tem uma certa diferença que ela traz mais consciência para a nossa busca por produtividade, ao passo em que ela não é simplesmente falar: vou ser produtivo por ser produtivo, quanto mais eu produzir, melhor. Não, é uma busca da seguinte perspectiva: como eu tenho utilizado o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu precisaria fazer com o meu tempo? Será que eu tenho trabalhado com eficiência, com foco, com atenção? Será que eu tenho trabalhado de uma forma que eu gasto muito tempo com certas distrações, ou estou dentro de um processo que me toma muita energia, muito tempo? Será que eu não estou me desgastando à toa com algumas coisas que eu poderia cortar? Será que eu não poderia distribuir melhor meu tempo para eu ter também a oportunidade de descansar? Então, não é sobre a quantidade de produção que você vai ter, mas sim o quão bem você vai aproveitar o tempo que você tem disponível. E eu aposto que isso é uma coisa que todo mundo quer ter. Todo mundo quer saber que está utilizando bem o seu tempo disponível, seja para trabalhar, seja para descansar, seja para estudar, para aprender alguma coisa nova, seja para ter um tempo de lazer, um tempo de descontração, seja o que for. Eu acredito que todo mundo quer ter essa sensação de que está utilizando bem o tempo, seja lá qual for o destino desse tempo. Está fazendo as coisas que quer fazer e que precisa fazer e que gostaria de fazer. Então, esse foi uma perspectiva que eu acabei encontrando, eu acabei construindo conforme eu fui me aprofundando mais, estudando mais, me envolvendo mais com esse tema da produtividade, percebendo que não é só sobre o quanto eu consigo produzir na menor faixa de tempo, o quanto eu consigo produzir ao fim de uma semana, de um mês, de um ano, mas sim o quão bem eu consigo utilizar o meu tempo, os meus recursos, a minha energia, para fazer as coisas que eu tenho interesse em fazer. E é a partir dessa perspectiva, eu acredito, que a gente consegue ter uma relação mais saudável com essa questão da produtividade e fugir daquela questão, daquele ponto onde a gente encontra com a produtividade tóxica, que só está pensando em produzir mais e mais e mais apenas por produzir. A gente tem que ter mais consciência na hora de lidar com a produtividade, na hora de saber para onde a gente está direcionando a nossa produtividade. Para a gente não chegar nesse ponto que a gente fica muito obcecado e muito neurótico e muito... E tudo isso sem um propósito real, né? Eu acho que o propósito legal é a gente saber
A gente parar para pensar como eu posso utilizar melhor o meu tempo. Não tanto em quantidade, mas sim em qualidade. Como eu distribuir melhor, como trabalhar com essas questões de foco, de atenção, de eficiência e deixar um pouco de lado essa questão de produzir por ser obcecada, por essa obsessão por produzir em quantidade. Porque existem todos esses outros aspectos bem mais relevantes nessa discussão do que apenas a quantidade. E aspectos que, inclusive, se a gente ficar só focado, só pautado na quantidade, a gente pode esquecer. Porque às vezes a gente fica muito na quantidade, esquece a qualidade. Ou então a gente está fazendo o processo focando tanto na quantidade, tanto nas horas trabalhadas, que a gente esquece de se perguntar se a gente está sendo eficiente no processo. Porque às vezes você fica 8 horas por dia trabalhando, mas você se distrai o tempo todo, você não passa muito tempo patinando no gelo, ao invés de trabalhando e sendo efetivo. Quando que, às vezes, se você focasse apenas em 4 horas por dia de trabalho, você ia deixar o trabalho muito mais concentrado, muito mais eficiente e ainda conseguir fazer a mesma quantidade que você faria em 8 horas, talvez até mais, e em melhor qualidade. Então não é sobre quanto a gente consegue produzir, mas sobre o quão bem a gente consegue utilizar o nosso tempo. Eu acredito que essa é uma mudança que a gente precisa ter na nossa visão sobre a produtividade. Não é à toa que o tema produtividade é tão discutido. Afinal, em nossa sociedade, produzir é muitas vezes sinônimo de sobreviver. Portanto, a preocupação de será se estou sendo suficientemente produtivo é muito válida. É por isso que é bom discutirmos sobre produtividade. Não para nos tornarmos máquinas altamente produtivas e eficientes, mas para garantir que estamos produzindo em quantidade e em qualidade saudáveis a nós e a manutenção de nossas vidas. A produtividade em si, ela é um aspecto importante nas nossas vidas pela seguinte questão: nós precisamos produzir, nós precisamos trabalhar. Não tem como a gente simplesmente falar, eu não preciso ser produtivo, eu não preciso fazer nada, eu posso só ficar aqui deitado na cama o dia inteiro sem fazer nada que tá tudo certo. Não dá pra gente fazer isso. A gente precisa ter um mínimo de produtividade para alcançar ali bater algumas metas e ter certo desenvolvimento. Muitas vezes, a produtividade está diretamente relacionado com o dinheiro que vai pagar as nossas contas. Então, não dá pra gente simplesmente falar, não preciso pensar em produtividade. A gente precisa se importar com a produtividade e muitas vezes a gente precisa ficar atento com quando será que eu não estou sendo produtivo o suficiente? Quando será que está me faltando a produtividade? Quando será que eu tenho que pensar, não estou sendo pouco produtivo? Será que eu precisaria um pouco mais de produtividade na minha rotina? Quando a gente se encontra nessa situação, a gente começa a perceber alguns sinais que nos indicam, olha, você não está produzindo muito, você não está sendo produtivo tal qual você precisaria. Algo que pode indicar isso são prazos de tarefas na sua lista de tarefas. Se você está com tarefas que estão ficando para trás, se você está deixando de fazer coisas que precisavam ser entregues ou está atrasando muito, é um sinal de que talvez você esteja aí com uma dificuldade de manejar suas tarefas, de gerenciar o seu tempo, de estar com uma dificuldade aqui de gerenciar essa sua produtividade, essa sua produção. Esse é um dos aspectos que mais aponta para mim, mais me indicam que eu estava faltando um pouco de atividade e produtividade na minha rotina. Quando, por exemplo, estou lá na faculdade, a professora passa uma lista de exercícios para a semana que vem, aí na outra semana tem prova, aí na outra semana tem um trabalho para apresentar, aí na outra tem isso e aquilo. Eu tenho esses prazos. Agora, se eu percebo que eu começo a fazer as coisas, mas acabo enrolando, acabo demorando e chega ali na última hora eu ainda preciso fazer mais da metade da lista e tá no último dia e a prova é depois ali e eu ainda não estudei todo o conteúdo, eu ainda não terminei de montar a apresentação, o trabalho, eu percebo que existe esse acúmulo de coisas e existem ali momentos da minha semana que estão tendo esses gargalos, que está tudo amontoado ali, um monte de coisa para fazer de última hora. Já é um grande indicativo de que, olha, preciso prestar mais atenção nos meus níveis de produtividade, na constância, na consistência da minha produtividade, especialmente,
porque está acumulando muita coisa. Então, quando acumula muita tarefa para a última hora, ou então ainda acaba atrasando, fica muita tarefa atrasada, é um sinal bem evidente de que você talvez precise aí trabalhar um pouquinho mais essa questão da sua produtividade, aumentar um pouco mais a produtividade, porque possivelmente está faltando produtividade na sua rotina. Outro indicativo é quando você tem ali interesses em fazer certas coisas, mas você simplesmente não está encontrando tempo. E no sentido assim, ó, você acorda um dia de manhã, você pensa, hoje eu quero cozinhar, hoje eu quero ler um novo capítulo do livro, hoje eu quero concluir as tarefas que o meu chefe passou ontem, hoje eu quero estudar um pouco mais sobre, assistir mais umas aulas daquele curso online que eu estava fazendo. Você estabelece, ó, eu queria fazer essas coisas, queria dar andamento a essas tarefas, a essas atividades. Chega no final do dia, você fez metade delas, você fez um quarto delas, você fez só aquelas que eram extremamente importantes de você fazer naquele dia. Mas faltou algumas que você desejava ter feito. E você olha para o seu dia e você percebe que daria para ter feito, tinha tempo sobrando, meio que você só acabou se distraindo demais e a hora voou, a hora passou muito rápido e você simplesmente não conseguiu fazer tudo o que você queria fazer no dia. Aí é uma situação que a gente para se perguntar: por que será que eu não dei conta de fazer tudo? Por que será que faltou? E talvez o que faltou tenha sido produtividade. Talvez você tenha encontrado muitas distrações no meio do caminho ali durante o seu dia. Muitas coisas que acabaram tomando o seu tempo, te distraindo, coisas que não são tão essenciais e que então acabaram roubando esse seu tempo. Então, se você está sentindo que está pouco atento, está muito distraído, está faltando foco, está faltando atenção, tá faltando, você sente que não consegue entrar naquele fluxo de trabalho que você consegue fazer as coisas e terminar e passar depois para a próxima tarefa sem se preocupar com essa, porque você já terminou. Então, são indicativos todos de que talvez seria melhor você parar um pouquinho para pensar, para refletir sobre quão produtivo você está conseguindo ser e se talvez você não poderia tentar alguma técnica, algum método para buscar mais foco, buscar mais eficiência e utilizar melhor o seu tempo. Porque se estão ficando tarefas sem serem concluídas, tarefas que você queria concluir, então talvez valha você dar uma atençãozinha para os seus níveis de produtividade. Uma coisa é ser produtivo, outra é ser obcecado pelo trabalho em níveis não muito saudáveis. Diria que o primeiro é uma virtude, enquanto o segundo é um vício. Faça então necessária a seguinte pergunta: será que você tem feito da sua produtividade uma relação viciosa ou virtuosa? Agora a gente pode se perguntar a pergunta contrária: quando será que eu estou exagerando na produtividade? Como que eu sei se eu estou exagerando demais na hora de ser produtivo, na hora de pensar a minha produtividade? Isso é uma coisa que eu tento me policiar sempre, porque às vezes eu caio nessa margem, nesse lugar de estar sendo muito produtivo e num ponto que tá exagerado, tá demais, não tá legal. Para mim, um sinal claro de quando eu estou exagerando na questão da produtividade é o meu cansaço. Porque às vezes eu começo o dia, eu começo trabalhando, vou trabalhando e chega de noite, eu continuo trabalhando e depois chega um momento que eu estou tão cansado, mas tão cansado que eu simplesmente não tenho ânimo para fazer mais nada. Nada. Eu chego a um nível de cansaço muito grande e eu fico desanimado, triste de tão cansado. E aí que nesse momento que eu percebo, poxa, eu não precisava ter trabalhado tanto, por que eu gastei tanto sendo produtivo? Agora eu tô aqui cansado, fatigado e estressado, mal-humorado e meu dia se destruiu por causa do meu exagero ao ser produtivo. Então, né, dos possíveis sintomas do exagero da produtividade é o cansaço extremo e essa frustração no fim do dia que você fica cansado e mal-humorado e triste, entristecido, porque está muito cansado, trabalhou demais, trabalhou num nível que não ficou saudável para você. Outro aspecto que pode apontar, olha, você está exagerando, está sendo muito obcecado, é o quanto você se preocupa em ser produtivo. Porque se você já acorda pensando,
Meu Deus, eu tenho 1000 coisas para fazer. E isso já começa ali o seu dia ansioso com tudo que você tem para fazer, e você começa fazendo, e você percebe no meio do dia, nossa, não vai dar tempo de eu chegar até o final, e você continua fazendo, e chega lá no final do dia, faltou algumas coisas não ficaram bem feitas, você olha para tudo aquilo e pensa, meu Deus, eu não consegui ser produtivo o suficiente, olha só quanta coisa eu estou deixando passar, olha só que desastre. Se você se encontra no meio de toda essa ansiedade gerada especialmente por essa noção de que você precisa ser produtivo, essa noção que você não está conseguindo atingir esses níveis colossais e você olha para sua lista de tarefas, realmente está uma lista de tarefas enorme, meu amigo, minha amiga, é um sinal bem contundente de que você está se exagerando no seu nível de produtividade. Dá uma pensada, dá uma refletida. Será que eu preciso mesmo estar cumprindo todas essas tarefas? Será que eu preciso? Meu Deus, é muita coisa. Por que eu estou me exigindo tanto? Então, se você está se pegando nesses momentos de ansiedade em torno dessa questão, não estou sendo produtivo bastante, não estou conseguindo entregar tudo que eu quero, entregar tudo que está na minha lista, e a sua lista realmente está um pouco grande, e você, se você parasse para perceber, você já tem feito muita coisa, mas não está conseguindo se satisfazer com a quantidade de coisas que você tem feito, tem entregado, sinal muito contundente de que sim, você está exagerando. E em última instância, para a gente perceber se existe esse exagero ou não, a gente precisa tentar se atentar para o que é o essencial dentro da minha produção, dentro do meu trabalho, dentro da minha rotina. O que é o mínimo que eu preciso entregar hoje? O que é o mínimo que eu preciso entregar amanhã? O que é o mínimo que eu preciso para dar o meu dia como, ok, esse dia já foi o suficiente, já foi produtivo bastante. Primeiro que quando a gente trabalha com esse mínimo, a gente já tem uma noção que, ó, a partir daqui tá ok, eu não preciso me estressar, eu não preciso ficar ansioso caso eu não avance muito mais para longe disso. E também é um mínimo para a gente saber, olha, eu estou muito preocupado com a quantidade que eu fiz, eu não fiz metade das coisas que eu precisava fazer, mas o mínimo eu acabei fazendo. Então pode esquecer essa sua preocupação. Se você está preocupado além do mínimo, então você está exagerando. E então cabe essa análise para a gente tentar entender se a nossa produtividade, a nossa relação com a produtividade, voltando, né, naquele aspecto inicial da visão antiga e da visão nova sobre a produtividade. Será que a nossa relação está sendo uma relação virtuosa, que a gente está buscando utilizar bem o nosso tempo, tanto para trabalhar quanto para descansar, descanso é importante, ou se está sendo uma relação um tanto quanto viciosa, nesse sentido de que eu quero ser produtivo, para ser mais. Se você tem pensado muito com essa lógica de ser produtivo, quantidade, quanto mais melhor, é muito fácil você cair nessa zona de estar sendo produtivo, exageradamente produtivo. Agora, quando a gente traz essa nova lógica, essa nova visão mais pautada em utilizar bem o meu tempo e saber como utilizar melhor ele e distribuir entre as tarefas e trabalhar com qualidade, eficiência, foco, descansar com qualidade e ter momentos de descontração, de lazer, ter momentos de mais foco, de mais atenção. A gente tem mais essa visão de, olha, o trabalho está funcionando bem, está eficiente, está legal, agora acho que preciso de uma pausa, agora está no momento de descansar. Se a gente tem essa visão de como utilizar melhor o tempo, não apenas fissurada na quantidade, a gente tem mais chance de escapar dessa lógica que nos leva ao exagero da produtividade e se aproximar mais dessa lógica que nos leva ao bem utilizar do nosso tempo, que está longe de utilizar o tempo exageradamente trabalhando. Um exercício que eu gosto de fazer para perceber se eu estou exagerando ou não é simplesmente repensar, repassar tudo o que eu fiz até então, durante o dia. Então, se eu penso em algum dia aleatório, eu penso, de manhã eu gravei um vídeo, aí depois eu fui para a faculdade, para a universidade, assisti uma aula, depois eu fiz a lista de exercícios que eu precisava fazer, depois estudei um capítulo do livro, depois escrevi o roteiro do vídeo que eu vou trabalhar no outro dia. Se eu chego ali no fim da tarde e eu repasso tudo isso que eu fiz, eu já tenho uma noção, olha,
trabalhei com vídeo, trabalhei com roteiro, assisti aula, trabalhei com lista. Se eu vou elencando as coisas que eu fiz e eu vejo que elas já estão ali em uma certa quantidade, em uma quantidade considerável, eu já fico despreocupado porque eu sei que, olha, já produzi bastante. Se eu chegar ali na noite, no fim da tarde, na noite, e querer continuar produzindo, agora eu quero editar um vídeo, agora eu quero ler aquele capítulo, agora eu quero... Calma, calma. Vamos com calma, porque você já fez muita coisa ao longo desse dia, você já produziu bastante e você inclusive está cansado. Você sabe que você está cansado. Olha um pouco para dentro de si, você vai perceber que você está cansado. Então, não exagera. Não exagera, não continua trabalhando até tarde. Isso, na verdade, é um exercício, é um tipo de policiamento que eu tenho tentado fazer comigo, porque às vezes eu me pego nesse tipo de exagero. Chega ali no fim do dia, já foi um dia bem produtivo, já foi um dia que eu fiz bastante coisa, um dia que começou ali às 7 da manhã, eu já fazendo alguma coisa, mas aí chega às 7 da noite, eu tô pensando o quê? Não, agora eu vou editar um vídeo aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero continuar trabalhando. Eu tenho que chegar e falar, oh, não, para porque você está exagerando. Para, porque você já fez muito. Para, porque você já está cansado. Não exagere, porque senão a qualidade do seu trabalho vai ficar ruim e muito provavelmente você vai ficar frustrado, vai ficar cansado, vai ficar estressado, vai ficar ansioso, vai ficar insatisfeito com o seu trabalho, daqui a pouco você não vai mais querer trabalhar e quando chegar o próximo dia você vai acordar cansado, estressado, frustrado, não vai olhar para o seu trabalho e vai ficar, de novo isso, e tão estressado o seu próximo dia vai começar muito ruim. Então, é muito dessa análise interna do que você já fez durante o dia, do quanto você está trabalhando, do quanto você está exigindo de si mesmo. Tudo isso compõe, faz parte essencial nessa análise para a gente saber se estamos ou não exagerando nos nossos níveis de produtividade. Apesar da imensa quantidade de métodos, técnicas e dicas de como ser mais produtivo, ainda existe uma quantidade imensa de pessoas insatisfeitas com seus níveis de produtividade, buscando por uma outra resposta que possa lhes servir melhor. Disso nós já tiramos uma conclusão imediata. Não existe um jeito certo, uma resposta que sirva bem a todas as pessoas. A fórmula mágica e infalível da produtividade. Mas será que você, eu, cada um de nós conseguimos encontrar uma resposta particular, personalizada, que nos mostre o caminho de como podemos ser mais produtivos e então conseguirmos utilizar melhor o nosso tempo? Bom, no fim das contas, resta essa pergunta. Como podemos ser mais produtivos de uma forma saudável? De uma forma que realmente aprimore a qualidade do nosso trabalho e também que não prejudique o descanso, o nosso descanso, a qualidade do nosso descanso e as outras coisas com as quais estão envolvidas essa questão da produtividade. Eu acho que o primeiro já é aquela questão de saber produtividade não é apenas uma questão de fazer mais e mais e mais. É uma questão de saber utilizar bem o seu tempo. Saber gerenciar bem o seu tempo, saber fazer um bom uso do seu tempo, saber identificar a hora de trabalhar, a hora de prestar atenção, a hora de focar e a hora de descontrair, a hora de descansar, a hora de relaxar. Mas agora, em termos de ser mais produtivo, em termos de ter mais foco, o que a gente pode fazer? É uma questão um pouco delicada de se responder, justamente porque é uma questão muito pessoal. É uma questão muito... Depende de cada caso, depende de quem você é. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar bem para você. Então a gente já parte desse pressuposto que para melhorar a nossa produtividade pessoal de cada um, é preciso ter esse trabalho de entender como você funciona, entender quais são as suas necessidades, entender quais são as suas dificuldades. Você tem problema de ficar concentrado, ter atenção na hora de estar trabalhando? Você tem problema, essa questão com o foco? Então, talvez você precise se voltar para algum método, se voltar para dicas que se pautem mais nessa questão de como manter o foco, como aumentar o foco. Vai para um lugar tranquilo, um lugar que tem poucas distrações, que é silencioso, que está só você, ou então é você e outras pessoas trabalhando que vão te incentivar a te manter ali concentrado no seu trabalho. Desliga o seu celular, deixa ele no silencioso, se compromete a não entrar nas redes sociais ali durante a próxima hora.
Tenta ir para essas dicas, essas prescrições, essas atitudes para tentar concentrar sua atenção, para tentar manter o foco, se esse é o seu problema, manter o foco. Mas às vezes você é uma pessoa que, quando começa a trabalhar, já tem ali, já entra naquele fluxo de trabalho e consegue ficar ali 1 hora, 2 horas produzindo tranquilo e faz um trabalho de qualidade. Então, não é o foco a sua questão, mas talvez a sua questão seja o começar. Não é tanto continuar focado, mas entrar na sua atividade, ou seja, talvez a sua questão seja com a procrastinação. Você reluta bastante em começar a atividade que você precisa fazer. E quanto mais você vai adiando, vai relutando, vai procrastinando, menos você faz, porque você não entra nessa sua janela de produtividade, nesse seu fluxo de trabalho. Então aí você busca por dicas para tentar combater a procrastinação. Dicas como, por exemplo, a regra dos 5 minutos. Se compromete a tentar começar ali por 5 minutos. Se depois de 5 minutos você quiser parar, você para. Se você entrar num fluxo de trabalho, você continua no fluxo de trabalho. É uma regra que até já saiu um vídeo aqui no canal já faz um tempo, explicando mais sobre essa regra dos 5 minutos. Inclusive, aqui no canal tem vários outros vídeos, recentes inclusive, que falam sobre essa questão da procrastinação e dicas para tentar driblar essas questões de procrastinação, que é, né, um dos principais obstáculos a essa tentativa de sermos mais produtivos. E às vezes a sua produtividade está sendo um pouco afetada e ela não está conseguindo deslanchar em níveis mais interessantes por uma gestão geral do seu tempo. Igual aquela questão, né? Você se compromete a trabalhar 8 horas por dia, mas aí durante essas 8 horas você fica enrolando um pouco, você não entra num fluxo de trabalho, você fica com muitas distrações. Talvez se você se comprometesse, não, ao invés de 8, a minha carga horária eu vou deixar 6 horas por dia. Ou então eu vou deixar 4 horas. Ou então eu vou falar, vou trabalhar no período da manhã, vou fazer todas essas coisas no período da manhã, não vou ficar alongando ela ao longo do dia. Vou deixar concentrado no período da manhã. Talvez essa gestão diferenciada do seu tempo possa te ajudar, possa fazer com que você, ao longo dessa proposta de uma janela de tempo menor, você se concentre mais do que você se concentraria na janela de tempo maior. Também existe essa outra questão que é muito pessoal, que é a sua atividade. Ela exige muito pensamento, ela é mais racional do que mecânica. Então talvez você precise encontrar a janela de tempo do seu dia na qual seja mais propício para você fazer esse tipo de tarefa. Será que para tarefas que exigem mais pensamento, mais esforço mental, é melhor para você fazê-las de manhã ou de tarde? Ou até, quem sabe, de noite? Eu, particularmente, as tarefas que demandam mais pensamento, eu prefiro fazer elas de manhã. E as tarefas que são mais mecânicas, tarefas que é uma coisa que eu não preciso pensar muito, é mais mecânico para se fazer, eu prefiro deixar elas para o fim da tarde ou então para de noite. Porque são os momentos nos quais eu entendo que eu estou mais propício para fazer cada tipo de tarefa. Então veja que existe muito essa questão pessoal. O que funciona melhor para você? Qual momento você está mais disposto para fazer esse tipo de tarefa? Tudo isso ajuda também a gente a ser mais produtivo, porque se eu deixo uma tarefa que exige muito pensamento para fazer no final do meu dia, eu vou chegar lá no final do dia, vou estar mais cansado, vou encarar aquela tarefa, ou não vou fazer direito, ou vou falar, não vou fazer hoje, vou deixar para amanhã. E aí, procrastinação. Enquanto que se eu tivesse deixado essa tarefa para fazer no começo do meu dia, eu ia encarar ela lá no começo, mais disposto, com mais energia, com a mente mais clara, ia fazer ela com eficiência, com foco, com atenção e ia dar ela por completa. Mas isso é algo que eu não posso prescrever para você de forma impessoal, porque isso funciona para mim. Tarefas que exigem mais pensamento eu faço de manhã, tarefas mais mecânicas eu faço à tarde. Talvez não funcione assim para você, ou talvez para você seja uma distribuição diferente. Depois das refeições, as tarefas mais mecânicas. Então, depois do café da manhã e depois do almoço, coisa mais mecânica. E um tempinho mais tarde, um tempinho, 1-2 horas depois que você já fez a refeição, você vai para as tarefas que exigem mais pensamento. Ou às vezes para você eu preciso, antes de começar a trabalhar, eu gosto de ler o livro, porque ali eu vou aquecer a minha mente, e aí eu começo a trabalhar com mais focado, com a mente já ativa, mais atento, consigo ser mais eficiente. Então, existe muito desse trabalho de entender o que funciona bem para você. E muitas vezes a gente vai precisar do que para descobrir isso? Testar. Então testa. Tá funcionando legal esse jeito? Continua. Não tá tão legal? Tenta mudar alguma coisa. Tenta fazer isso de manhã? Faz de tarde.
tenta fazer depois da refeição, antes da refeição, tenta fazer depois de fazer exercícios físicos, ou então tenta fazer pausas ao longo das suas sessões de trabalho. E isso já me lembra outra coisa, outra dica que pode ajudar bastante é procurar métodos específicos para ajudar com a produtividade, com o foco, com a atenção. Por exemplo, tem um método Pomodoro, que é um método que eu inclusive já fiz um vídeo dedicado só falando sobre esse método aqui no canal. Que é um método que trabalha com essa questão de sessões de trabalho intercaladas com pausas para descanso, justamente para preservar o poder de foco, de atenção. E é um método que eu particularmente gosto bastante desse método, e eu utilizo ele quando eu sei que eu preciso ser bem produtivo, eu não posso dar margem para procrastinação, eu tenho que ser bem eficiente, eu tenho que utilizar bem o meu tempo. De forma também não muito exagerada, de forma que seja eficiente, não só ficar ali horas e horas debruçado em cima de uma tarefa, e aí eu vou ficando cansado e não vou conseguindo produzir direito, eu vou ficando patinando no gelo. Para essas horas é legal utilizar um método mais específico, igual o método Pomodoro, porque ele ajuda justamente a gente a contornar esses obstáculos que nós encontramos na hora de trabalhar, que é o obstáculo de ficar cansado ou de ficar desatento, a falta de foco, falta de atenção. Um método como o método Pomodoro ajuda a gente a contornar esses obstáculos de forma mais sistemática. Então, às vezes, testar um método de produtividade ou outro pode ser uma coisa interessante para você fazer, que vai que você encontra um método que funciona muito bem para as suas necessidades, aí você adota esse método e você vai conseguir ser mais produtivo e utilizar melhor o seu tempo. Mas, acima de tudo, é ter essa noção de que não é para a gente tentar extrair o máximo de trabalho que nós conseguimos com o tempo que nós temos. Não é para você ter 24 horas por dia, você vai dormir 6 horas e durante as 18 horas que sobrarem você vai trabalhar 18 horas. Você vai arrumar um método de produtividade que vai permitir você trabalhar 18 horas por dia sem se cansar nem um pouco. Não é isso, porque isso vai nos levar à produtividade obsessiva. E não é o nosso objetivo. A produtividade obsessiva só tem esse potencial de nos deixar mais cansados, frustrados, estressados e entristecidos com o nosso dia, com a nossa produção. O interessante é a gente buscar por essa produtividade mais saudável, mais adequada às nossas necessidades de descanso também, e ter em mente que não é só a quantidade que importa. O importante também é a qualidade desse trabalho, a qualidade do descanso. Se você está encontrando um método que funcione bem, atenda bem as suas necessidades, que te ajude a ter mais foco, mais eficiência e assim por diante. Porque no fim das contas, o que a gente quer é apenas saber utilizar melhor o nosso tempo, né? A gente não quer só jogar tempo no lixo e deixar a nossa lista de tarefas crescer indefinidamente. A gente só quer utilizar bem o nosso tempo para atender às nossas necessidades. Então, talvez a medida mais razoável para a gente pensar se estamos sendo produtivos ou não, se estamos sabendo utilizar bem o nosso tempo e ser produtivos desse jeito mais saudável, seja a seguinte medida. Não o quanto você tem produzido, mas o quanto tempo tem sobrado. Porque quanto mais tempo vai sobrando, quer dizer que você está utilizando, está sabendo utilizar bem o seu tempo, dando conta do que você precisa fazer, otimizando tudo e sabendo utilizar o tempo e ainda sobrando tempo para você poder descansar, para você poder se distrair, poder se descontrair, poder fazer alguma outra coisa mais interessante. Então esse foi o assunto do nosso segundo episódio aqui do quadro Desacelera. No primeiro episódio a gente discutiu um pouco um assunto relacionado com esse tema da produtividade, que foi o tema da pressa e da questão de desacelerar, que às vezes a gente precisa desacelerar. Se você não assistiu esse episódio, eu recomendo que assista, que é um assunto bem relacionado com o episódio de hoje, produtividade. E o próximo episódio, que vai lançar na semana que vem, também traz um tema que vem nessa mesma pauta de produtividade, de pressa, de desacelerar, de gerenciamento de tempo, que vai ser um episódio onde nós vamos discutir sobre a problemática da falta de tempo. Um episódio que eu acho que vai ser bem interessante, acho que vocês vão gostar. Então, caso ainda não tenha se inscrito no canal, aproveita para se inscrever para ficar por dentro dos conteúdos novos e não perder nenhum episódio que vai sair aqui desse quadro Desacelera. No mais, agradeço muito a sua presença, vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo.